pouquinho. Se é só um pouquinho. É o calor humano, os amigos, os colegas e da espiritualidade, né, gente? Pessoal, tudo bem? Estilas, tranquilos? Se alguém não tem, quiser, essa semana, repescagem, última chamada, depois aí de ver, né, de quem vai precisar. Aí depois, quem entrar no curso, pega de um colega, tira. Vamos em frente. Bom, hoje vamos fazer mais uma aula introdutória, vamos falar um pouco de psicografia. Semana que vem, aí, essa parte introdutória é importante também. E aí, na outra semana, a gente inicia um livro propriamente dito, o Livro dos Espíritos. Bom, tem um dia aí que nós não vamos ter aula, que é véspera de um feriado, né? Na Sexta Santa, então na quinta a gente não vai ter aula, provavelmente dia 17, não é isso? Então, só para avisar vocês. Nossa nova lista do WhatsApp ainda não aconteceu, vai acontecer. A gente aguarda um pouquinho para ver, né, quem vai chegando e, enfim, quem vai permanecer nos estudos. Aí a gente monta o grupo e aí eu vou mandando as informações por lá. O Anderson e o Edi também vão ajudando, tá bom? E se alguém não colocou nessa lista o WhatsApp, coloquem para a gente acrescentar, tá bom, gente? Alguma dúvida? Certo? Tranquilo? Quem não veio na semana passada, conforme combinado, a gente vai ter aí uma chamadora hoje, até para a gente relembrar o que nós estudamos. Calma, Edi, respira. Atestado, médico, justifica quinta passada, né, gente? Vai justificar hoje? Não, não. Pois é. Então vamos lá. Eu imprimi a aula, né? Uhum. Allan Kardec, né? Anderson, libera aí para nós, por favor. Então vamos falar um pouquinho sobre Allan Kardec. Todo mundo sabe o nome dele? Hippolyte ou Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Onde nasceu? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Denisard Rivail. Onde nasceu Kardec? Qual cidade? Lyon, França. Quando? Espera um pouquinho que a Kátia vai ajudar a gente. Vem cá, vem falar sobre Kardec com a gente. Tudo bem, calma. Sem pânico. Tudo bem? Vamos voltar ao tape, a fita. Antigamente era a fita, né? Então a gente falou Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon, França, quando? 3 de outubro de 1804. Muito bem. O que falar de Kardec? Vamos pensar num espírito cético, racional, pragmático e que não foi escolhido por acaso por Jesus para ser o codificador da doutrina espírita, sendo esta a chamada terceira revelação da lei divina, que a gente já viu. Não é? Primeira Moisés, justiça, segunda Jesus, vivenciando o amor, e a terceira, segundo Emmanuel, a doutrina espírita, sendo este consolador prometido que iria nos ajudar a entender o que não foi tão bem compreendido lá atrás, ou que foi mal interpretado, ou que foi adulterado pela inteligência humana a fim de satisfazer os próprios propósitos. Então, tudo isso viria a ser esclarecido mais adiante, a ideia do cristianismo redivivo. Ok? Então, nós vamos seguindo nessa linha de raciocínio e compreendendo um pouquinho a origem dele, né, enquanto ambiente familiar. Então, a família de Kardec se destaca no campo da magistratura, da advocacia, mas ele não segue essa
essas profissões. Ele, desde a primeira infância, é inclinado a quê? O que ele gosta? O que ele sente inspiração? Oi? Ensinar, magistério, gostava muito da ciência e filosofia. Ciência e filosofia. Então, os pais, observando esta inclinação, aos 10 anos, o envia para Yverdon, na Suíça. Será que é daqui? Anderson, você pode ver para a gente, por favor? Então, aos 10 anos, seus pais o enviam a Yverdon, na Suíça, para estudar aonde? Onde que ele vai estudar? O célebre Instituto de Educação do professor filântropo João Henrique Pestalozzi. E esse núcleo de educação era uma escola modelo da época, visitado por autoridades, por uma série de pessoas que iriam fazer visitas, não é, para absorver um pouquinho daqueles novos paradigmas de estudo, porque Pestalozzi era muito fraterno, ele se destacava pela sua humanidade. E não é à toa que Allan Kardec, então, vai estudar com ele, já para preparar as bases da doutrina espírita. Então, ele costumava dizer que a educação é o eterno alimento da educação. O amor, aliás, o amor, o eterno alimento da educação, aquilo que norteia a educação. Então, ele já tinha essa visão humanitária, era filântropo. Então, Kardec ele bebe muito dessa base, dessa fonte, não é? Desse grande exemplo que foi Pestalozzi. E aí ele se dedica, não é? Porque ele já era muito dedicado e desejava realmente seguir. Sabia que veio, né? Ainda criança, intuitivamente ele sabia que veio, então ele se torna um discípulo bastante fervoroso, bastante aplicado e, num curto período de tempo, se torna colaborador direto de Pestalozzi. E, com ele aprende muito. Retorna depois a Paris, onde ele funda, em 1826, o Instituto Rivaio, e aí ele começa a exercer as funções diretivas e também o magistério, a educação, será uma disciplina? O que será que Kardec lecionava, hein? Olha só, lecionava física, química, matemática, astronomia, fisiologia e anatomia comparada. Ok? Falava só o francês? Alemão, italiano, além do francês, o alemão, o italiano, espanhol e o inglês. Então, nós estamos tendo uma ideia do gabarito desse espírito. E como que era a ambiência de estudo nesse instituto? E também em outros locais que ele aplicava a docência. Os alunos eram o que para eles? Tinha aquela postura autoritária que muitas vezes a gente vê na educação? Não. Então, ele chamava como os alunos dele? De amigos. Né? Não eram seus alunos, embora fossem, mas os chamava de meus amigos. Então ele tinha uma postura muito próxima e certamente influenciou de uma forma extraordinária, né? Despertando aquelas inteligências, não só, né, no campo da intelectualidade, mas também na humanidade. Né? Então ele deixa uma marca muito significativa nos corações desses estudantes. E aí depois ele se casa, e isso também tem um papel fundamental na obra da codificação, em 1832, né, com Amélie Gabrielle Oudot. Então, esta companheira o ajudará muito na sua tarefa. Não tiveram filhos, mas provavelmente já houve uma programação nesse sentido para que ele pudesse realmente dar conta do que ele veio dar. E não foi pouca coisa, e os percalços foram muitos. E na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Como foi essa trajetória, a conversa dele com o espírito
de verdade, né, que trazia ali alguns esclarecimentos para ele acerca da missão. E depois de 10 anos que ele recebe aquela comunicação, ele escreve e vai dizer, né, o que realmente aconteceu daquela comunicação e como foi tudo isso, né? Então a gente deixa isso para a semana que vem. Em relação a Kardec, essa breve biografia, tudo bem? Uma questão, alguma dúvida? Então vamos lá. Chegando à capital da França, Denizar Rivaio logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e para preparar o seu primeiro livro didático. Vale lembrar que os alunos que não podiam pagar assistiam a aula gratuitamente. Né? Então, ele já absorvendo, né, as ideias de Pestalozzi, e também o próprio espírito já afeito a essas ideias caridosas. Então ele vem, escreve o primeiro livro didático, né? Em 1823, lançou o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, com algumas modificações. Quantos anos ele tinha? Vamos fazer conta? Bem jovem, né? Então, não brincou em serviço, certo? Muito bem. Ele publicou 1, 2 ou 3. Essa vai valer ponto, hein? Ponto positivo aí. A Edi não pode errar essa, porque senão, vamos lá. Quantos livros didáticos ele publicou? Aqui tem uma resposta que eu não sei se ajuda ou se atrapalha. Oi? Uma boa resposta, bem genérica. Assim. Realmente. Boa saída. 3 para mais. Vamos ver quantos? 5? Olha só. Então, primeiro, curso completo teórico e prático de aritmética. Tinha uma colega que tinha perguntado, acho que ela não veio hoje, né? Qual foi a bagagem de Kardec, o que ele fez, o que ele... Né? Antes de ser o codificador da doutrina, até havia dito, depois a gente vai falar sobre isso. Oi? Bom? Então. Olha lá. Então, primeiro a gente já viu, 1800... Verdade. 23, tá? Então, 2. Plano proposto para a melhoria da educação pública, 1928. Gramática francesa clássica, 1931. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? 31. Memória sobre a instrução pública, também, 31. Manual dos exames para títulos de capacidade, 1846. Soluções dos exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética, 1947. Projeto de reforma no tocante aos exames e aos educandários para meninas, 47. Catecismo gramatical da língua francesa, 48. Ditados normais dos exames, 49. Dados da primeira e da segunda idade, 1850. Gramática normal dos exames, né, com Levi Alvarez, 1849. Curso de cálculo mental, 1845 ou antes. Programa dos cursos usuais de física, química, astronomia e fisiologia, 1849 provavelmente. Então, ele se preparou para vir e fazer o que ele veio fazer. Bom, gente. Por isso que a gente observa esse espírito cético não com uma mediunidade ostensiva. Ele vai, na verdade, investigar os fenômenos mediúnicos com esse espírito racional e pragmático para que aquilo pudesse, de fato, ter uma das suas bases sendo a ciência. Então, a gente vê que nada por acaso, né? Tudo bem até aqui? Então, a gente comentou que o método utilizado fora o mesmo método aplicado às ciências, né? Então, aqui fala observação, hipóteses, comparação, abstração, generalização, conclusão. Então, tem todo um método empírico aqui, caracterizando, né, tudo aquilo que era estudado, os fenômenos mediúnicos, a questão da inteligência por trás do fenômeno,
isso. Porque não era só um fenômeno, existia um fenômeno inteligente. E aí, depois se verifica que se tratava dos espíritos ali atuando. Então ele vai estudar tudo isso, ele vai comparar, inclusive, todo o material que for ali captado, né, pelos médiuns, e não foi uma nem duas, várias e vários lugares do planeta, a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui no controle universal dos ensinos dos espíritos. E aqui é bem interessante, eu não sei se vocês notaram no filme, em determinado momento começam a chegar cartas e cartas e cartas, e a esposa dele com aquela dificuldade, né, de dar conta de tudo aquilo, porque a gente verifica que não foi algo que, como disse, surgiu por acaso, teve toda uma preparação da espiritualidade. Nós vimos no encontro passado, começa na América, né, família Fox, os fenômenos chamados de tiptologia, não sei se eu comentei. Então, esse fenômeno que é por pancada, por batida, tem este nome, tiptologia. E aí as meninas ali já observaram que havia espírito, inicia-se uma conversação por meio de batidas de palmas, e ele trazendo as respostas. Depois nós vimos que daquelas manifestações evolui-se para a telegrafia espiritual. Lembra da telegrafia espiritual? Onde se formava, a partir das letras do alfabeto, palavras e frases, constituindo então ali a intenção dos espíritos em trazer as suas mensagens. Então, da América parte para outros países, e especialmente Europa e França. E o fenômeno tem uma outra dimensão, que é o então das mesas girantes. Lembram-se das mesas girantes? Então, os fenômenos aconteciam na mesa, né? Pancadas, movimentação de objetos, o levitar das mesas, e as batidas eram, né, por meio também de um dos pés da mesa. Telegrafia espiritual também acontece, e a partir daí o desenvolvimento da psicografia. Inicialmente um lápis acoplado a uma cestinha, a presença dos médiuns, e havia ali a escrita, a movimentação da cestinha, né? E as mensagens trazidas pelos espíritos. E mais adiante evolui para a própria psicografia, onde se verifica que o médium, segurando, né, um lápis ali, poderia trazer as mensagens de um modo muito mais rápido. E o que chama a atenção de Kardec é que quando evolui para a psicografia, ele verifica, na grande maioria, a gente vai falar sobre isso, a psicografia mecânica acontecendo, né? Então, era muito rápido o que ocorria, e o conteúdo muito complexo para aquelas inteligências que estavam ali. Então, estudos de psicologia, de astronomia, de física, uma série de conhecimentos que iam muito além da bagagem intelectual daqueles que estavam trazendo as mensagens. Então, isso fez parte também no método experimental. Ele começa a verificar que havia realmente uma intenção da espiritualidade em trazer tudo isso. Então, tudo isso para a gente voltar no controle universal do ensino dos espíritos, que a gente observe, então, que antes até das irmãs Fox, ali, estudamos sobre iluminismo, não foi? No século XVIII, os iluministas ou enciclopedistas preparando o terreno com as ideias novas, que viriam, então, preparar campo para os ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, e também as questões relativas às ideias da doutrina espírita. Então, depois disso, vem os fenômenos que se iniciam na América, 1846, 1847, e posteriormente migram para a Europa. Então, a gente vai ter, em 1853, Kardec tendo o primeiro contato com as mesas girantes. Ok? Então tem toda uma cronologia que vai acontecendo, e nós vamos vendo o que? A chamada invasão programada, né, dos espíritos atuando para que a doutrina fosse codificada. Então, se nós nos perguntarmos hoje, bom, estas respostas que hoje caracterizam as obras básicas, elas foram trazidas por qual categoria de espíritos?
seriam espíritos, isso a gente vai ver na escala espírita, espíritos perfeitos, zombeteiros, ou se tratam de espíritos superiores enviados de Jesus que, né, trouxeram este conhecimento em muitas das mensagens que nós vemos aí, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas mesmo estas mensagens, elas foram confirmadas por vários outros médiuns em diversos pontos do planeta. Então, esta invasão programada tem a ver justamente com isso. As mensagens vindo por uma diretriz maior, né, Jesus, governador espiritual do planeta, direcionando para a humanidade esta dádiva que são estas obras básicas e esta doutrina espírita. Ok? Então, mensagens, 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 nos pequenos grupos que se formavam nos diversos pontos do planeta. Okay? E eram enviados, ele selecionava, ele as lia, tanto é que tudo isso acaba prejudicando demasiadamente a saúde. Né? Então, muitas horas de trabalho, poucas horas de sono, e a saúde vai assim declinando. Tanto é que ele desencarna relativamente cedo. Né? Quantos anos ele tinha? 65 anos. Né? Então, é um pouquinho da história, né? Um pouquinho do que aconteceu, claro. Vamos buscar mais informações, porque tem muita coisa extraordinária. Independente de estarmos estudando o Livro dos Espíritos, temos aí obras póstumas que fala muita coisa, né, da missão dele também, vale a pena a leitura, tá? Independentemente de estarmos fazendo um curso específico desta obra. Controle universal dos ensinos dos espíritos. Ficou claro isso? Tá? E corrobora também com esse método experimental, com não formar teorias pré-concebidas, com não se pautar no resultado de apenas uma mensagem. Ok? Então, quando a gente tem na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, qual que é a questão número 1? O que é Deus? Temos lá a resposta: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Esta resposta, ela é sintetizada, mas várias outras respostas acerca do que é Deus vieram em lugares diferentes, por médiuns diferentes, e acabava formando a mesma ideia, o mesmo sentido. Então ele seleciona uma resposta adequada, conforme também o crivo dele, e estabelece. Mas não é um espírito que vem e traz a resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Há corroborar de ideias de vários médiuns em vários lugares. Tudo bem? Legal. Quando a gente pensa nisso, precisamos estar atentos acerca das obras, das inúmeras obras que nós vemos aí, onde vemos ditado pelo espírito tal, ou então psicografia, espírito tal, né? Será que aquele conteúdo realmente é fidedigno? Será que aquilo pode ser considerado como verdade? Ou algo que nós podemos sedimentar um entendimento e passar isso adiante? Sim, pode ser que não. Se aquilo estiver em consonância com a codificação, sim. Se não estiver, não. Eu gosto muito de exemplificar as obras de André Luiz. Conforme nós vamos estudando, vamos vendo capítulo a capítulo, nós vamos vendo ali uma perfeita sintonia com o Espiritismo raiz, não é? O Espiritismo raiz é o Pentateuco kardeciano. Tem que ter uma similitude de ideias, tem que ter um sentido lógico. Senão, temos muito do viajar na maionese, como se fala em muitas obras. E a gente tem que ficar atento. E Kardec nos adverte, né? Ele fala das comunicações apócrifas, que a gente vai falar adiante,
está no livro dos médiuns. Então, comunicações de espíritos que se diziam ser determinado espírito, mas não eram aquele espírito, aqueles espíritos. Ok? Então, precisamos atentar. Por exemplo, o que eu considero como fidedigno, né? Psicografia de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco. Algumas outras obras podemos olhar, ler, passar pelo crivo, tudo bem. Mas, às vezes, podemos nos perder um pouco em alguns romances, algumas obras que podem suscitar dúvidas. Aí eu me pergunto, nós temos mais de 400 obras de Chico, quase isso, de Divaldo, tem tanto material que para uma existência não dá, e às vezes a gente vai em alguma coisa que suscita dúvidas. Por exemplo, segundo Emmanuel, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. E encarnou na Terra, a época que ele veio, uma única vez. E aí nós vamos ver em alguma outra obra dizendo que Jesus, em outras épocas, fora esse, aquele, depois volta como Jesus. E aí nós vamos ficar com qual informação? Então, por isso que é importante a gente se pautar nas psicografias e nas obras já mais consolidadas. Okay? Ah, mas a gente só pode ler isso? Não, a gente pode ler o que quiser e deve ler. A gente deve ler. Mas, livro da razão, né, da análise, mas para isso a gente tem que ter passado pelas obras fundamentais. Senão a gente pode entender que algumas coisas realmente são verdadeiras e não são. Há um tempo atrás, eu até acessava um site de acho que a Federação Espírita do Paraná, não recordo agora, faz bastante tempo. E eles faziam algumas análises críticas de algumas obras. E eles traziam alguns trechos de determinadas obras e faziam uma comparação com o Pentateuco kardeciano. E você observava ali determinadas informações e depois que você estuda e conhece um pouquinho, você chega à conclusão que eram totalmente incongruentes, não tinham absolutamente nenhum sentido, e muitas vezes a gente bebe naquela fonte e se equivoca profundamente. Tá? Então, por isso a importância do estudo, para a gente não se perder. Mais ainda, quem tem uma mediunidade mais aflorada, uma sensibilidade, chega à casa espírita buscando auxílio, né? Para que haja uma equalização dessa mediunidade. Primeiro caminho, estudo das obras básicas. Não é o estudo da mediunidade. Tanto é, se a gente vê a cronologia das obras básicas, o livro dos médiuns, ele não foi o primeiro livro. E a gente sabe que precisamos muito da base moral para que a gente possa atuar como bons médiuns. Isso a gente vai ver especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem depois ainda do livro dos médiuns. Então, só para a gente ter esse norte. Alguém está com uma mediunidade assim, assado, vamos estudar, convide. É criança, está com sensibilidade mais aguçada, evangelização infantil. Adolescente, juvenil. Adulto, vamos para o curso. Né? E vamos, assim, estruturar a mediunidade com Jesus. Tá bom, gente? Então, atributos pessoais. Tudo atesta a grande cultura de Kardec, o carinho e a diligência com que ele se ouve no afanoso trabalho que se comprometer a publicar. Kardec fez o que ninguém ainda havia feito. Foi o primeiro a formar, com os fatos observados, um corpo de doutrina metódico e regular, claro e inteligível para todos, extraindo do amontoado caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com que elaborou uma nova doutrina filosófica de caráter científico e de consequências morais ou religiosas. Por isso que a doutrina pode ser conceituada como uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Tudo bem até aqui? Então a gente tem, a cronologia das obras básicas, primeiro o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, primeira edição. Depois ele inicia em 1858,
a Revista Espírita e segue até o seu último ano de vida. O que é o Espiritismo? É um livro, é uma síntese, né, do que é a doutrina também, muito recomendado, um livro curtinho que traz os princípios básicos, bem explicados. Depois, 1861, o Livro dos Médiuns. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno vem um ano depois, 1865. E a Gênese, em 1868. E temos aí obras póstumas, né, que foi uma publicação feita em 1890. E tem ali os escritos, né, todas as confabulações pessoais que ele realizava e outros, né, que compõem esta obra muito interessante. Tudo bem até aqui? Então, estas são as obras básicas e é isso que caracteriza a doutrina espírita. Ok? Então, o espiritismo é isso. E quem é o seu adepto é espírita ou espiritista. Né? Então, a gente pode dizer, olha, eu sou espírita kardecista? Pode, mas espírita é kardecista. A gente fala para quem não sabe. Nós sabemos que o espiritismo é kardecista. Né? Senão, não é espiritismo, é um outro nome. Bem? É o espiritismo da mesa branca. Tudo bem. Para quem não sabe entender que a proposta é mais no âmbito filosófico, né? Tem um caráter científico. Sim. Acha que você é maconheiro, né? Então, por isso porque a pessoa não sabe. Né? Ela não estudou e ela não sabe. A gente só frisa. Não há problema. Não é nenhum problema nem outro. É só uma questão de terminologia e que ajudar as pessoas a entender. Né? Para que não haja um mau conceito, um preconceito. E a gente vê muito isso. Né? Agora, a gente sempre frisa a importância do respeito a todas as crenças. Né? E isso precisa ser muito sedimentado dentro da gente. Então, Paulo de Tarso tem uma frase bonita, vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós não nos tornamos privilegiados ou então melhores do que os outros, cristãos melhores do que os outros cristãos. Mas com o entendimento espírita nós nos tornamos cristãos mais esclarecidos e podem nos conduzir a esse trabalho que é o objetivo maior da doutrina espírita de renovação interior. Então, o conhecimento espírita nos faz cristãos mais esclarecidos. Por quê? Porque a gente compreende esses fundamentos e conseguimos responder muito das indagações filosóficas do que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Mas o respeito é absoluto, deve ser absoluto, e cada um no seu local de afinidade. E assim. E a pessoa tem que estar bem, a pessoa tem que estar feliz. E preferencialmente realizando o seu trabalho de reforma íntima. O qual, se realmente deseja fazê-lo, nem precisaria de religião. Ela poderia fazer. Sua conexão com o Criador. Não é? Lembram daquele quadro das virtudes, das imperfeições? Então, se ela está consciente que religação é religião, é religação com o Criador, para a gente se religar adequadamente, a gente precisa entrar em comunhão com Ele. Então eu preciso transformar o ser que sou, que está aguardando esta transformação. Então, esta criatura que não tem religião, mas ela tem esse entendimento de que ela é um diamante bruto. Bruto. Mas que polindo se tornará uma pedra preciosa. Então ela sabe que ela é essa pedra preciosa. E ela vai o quê? Burilando, burilando, burilando.
E aquele que empreende uma vontade firme consegue. E há aqueles que não são espíritas e conseguem se transformar mais rapidamente porque empreendem uma vontade firme. Então, nós nos tornamos mais esclarecidos porque temos algumas respostas que outras religiões não têm. Mas o trabalho de renovação interior é individual. E se a gente não fizer, não estamos entendendo o que é o Espiritismo. Para que veio ao mundo? Não é isso, gente? Então veja só, vou voltar aqui só um trechinho. Aqui está dizendo assim, ó. Então, ele vai extrair, pelo controle universal do ensino dos espíritos, aquele amontoado caótico de mensagens mediúnicas, ele extrai os princípios fundamentais que elabora a doutrina filosófica de caráter científico e de consequências morais ou religiosas. É exatamente esse o objetivo da doutrina e é o que nós precisamos nos pautar. Conhecimento é maravilhoso, é muito bacana, mas sem isso a gente não entendeu o que é o Espiritismo. E às vezes a gente passa uma vida como espíritas, mas sem entender exatamente o que nos faz verdadeiros espíritas e não realizando o trabalho de renovação íntima. Essa é a nossa base. Tudo bem, gente? Estou falando um pouquinho mais disso nesses encontros iniciais, porque se a gente não entende isso, nós vamos entender que é só a busca do conhecimento, e não é. É o conhecimento para transformar. Ok? Algum comentário? Então, acerca da luminosa existência do mestre leonês, vai escrever Humberto de Campos. Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Renascença da luz do Evangelho para o mundo. Vamos falar um pouquinho sobre psicografia? Então, já que esse caráter científico da doutrina, ele se pautou nos estudos fenomenológicos da mediunidade, então a gente pode elencar 3 tipos, basicamente: mecânica, semimecânica e a intuitiva. Olha o grande expoente da psicografia aqui embaixo, né? Essa lembrança eterna. Muito bem, psicografia mecânica. Olha só as características. O médium não tem a menor consciência do que escreve. E muitos eram mecânicos na codificação. Então, Kardec se surpreendia, como disse, com os conteúdos profundos e de grande conhecimento que iam além do conhecimento do médium, né? Então, não tem consciência do que está escrevendo. A inconsciência absoluta caracteriza os médiuns mecânicos ou passivos. O pensamento do espírito aparece depois da escrita. Então, primeiro o médium escreve, mas o espírito está junto, né? O que vai acontecer nesse momento? Vai haver ali um acoplamento perispirítico, perispírito a perispírito. Okay? Então, vamos imaginar isso aqui. Então, o perispírito é um corpo eletromagnético, se expande, tem a aura perispiritual, né, do encarnado, porque o perispírito não está centrado assim numa caixinha, ele está expandido. E o espírito comunicante, ele também, com o seu perispírito que, né, tem essa característica de expansibilidade, vai o quê? Haver essa interpenetração perispirítica. Então, os pensamentos vão estar fluindo e conectados. Sim, mas existe essa conexão. Okay?
Essa conexão ela existe, aí o tipo de psicografia ela vai ser conforme o tipo da mediunidade de cada um. Tá? Então o que acontece? Vai escrever e depois o pensamento, que há essa interpenetração, né, perispiritual, o pensamento do espírito vai aparecer depois na mente do médium. Okay? Depois que ele escreve. Tudo bem? Ficou claro isso? A semimecânica, vamos lá. O médium semimecânico sente a mão impulsionada. Então, na mecânica, realmente, há um movimento involuntário, certo? Mas há esse acoplamento perispirítico entre ambos. Por isso que o pensamento vai chegar depois, ok? Mas ele toma o braço e a mão do médium e escreve, de uma forma involuntária. Aqui, na semimecânica, o médium, ele sente a sua mão impulsionada sem que seja pela sua vontade. Sem que seja pela sua vontade. Mas, ao mesmo tempo, ele tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. Então, o pensamento do espírito vem ao mesmo tempo que a escrita. É o que diferencia a mecânica da semimecânica. Tá? Tudo bem aqui? Semimecânica? E a intuitiva? A intuitiva, o médium, ele tem consciência do que escreve, embora não se trate do seu próprio pensamento. Então, esse acoplamento perispiritual do médium e do espírito acontece nas três possibilidades da psicografia. Mas aqui vai acontecer o quê? O médium vai receber a ideia e vai escrever conforme o seu entendimento. Okay? Então, ele capta a ideia e escreve. Okay? É menos precisa, claro, do que as outras duas anteriores. Menos precisa. Bom? Oi? Pode, pode. Porque o que vai caracterizar uma mediunidade luminosa? Sempre o que vai ditar é, fundamentalmente, a qualidade moral do médium, a sua disciplina, a sua conexão, a sua involuntariedade, ou seja, ele vai pretender participar o menos possível do processo daquilo que está chegando, embora ele tenha uma participação grande na sua preparação para a manifestação do fenômeno. Tudo bem? Então, o movimento é voluntário e facultativo. Por que voluntário? Porque o médium vai lá, vai pegar, né, vai se concentrar, vai pegar a caneta, a ideia vai vir e ele vai escrever. Sim, a ideia vem e ele vai transcrever. Não é incorreto, porque o que acontece? Tanto a psicografia como a psicofonia, elas são muito similares na sua manifestação. Então, essa interpenetração perispirítica que acontece entre o medianeiro e o espírito vai acontecer. Na psicografia, isso vai acabar tendo direcionamento para a escrita. Na psicofonia, para a fala. Quando a gente fala incorporar, na verdade, é um termo adotado que às vezes causa uma certa confusão, porque o espírito não assume o controle absoluto sobre o médium. O médium sempre tem o controle e deve ter. Às vezes ele pode ser indisciplinado e se permitir algumas coisas que não deveria. Okay? Mas ele tem o controle e deve exercer esse controle mesmo na inconsciente ou mecânica. Ele tem esse condão de filtrar. Okay? Por quê? Porque existe um trabalho que é conjunto e assistido também por outros espíritos. Okay? Existe todo um trabalho envolvendo uma psicografia séria. Mas se a gente olhar por essa ótica de interpenetração perispirítica, a ideia é a mesma. Tá?
Então, precisa ter muito treino, muita preparação e não ter aquela ansiedade ou necessidade de ter de produzir alguma coisa, porque senão ele pode interferir. Então não é algo tão simples. E a gente considera a psicografia porque, na realidade, alguma coisa está vindo para o papel. Mas a psicografia raiz mesmo é aquela que a gente chama de mecânica e semimecânica. Porque esse mesmo formato intuitivo eu posso verbalizar. Entende? Então está vindo a ideia. Já existe uma corporação que a gente pode chamar, né? Essa é um controle mais estreito do espírito em relação ao medianeiro, entende? Mas não é algo ditado, é algo que passa pelo crivo, porque existe uma afinidade muito grande entre o Edson e o Dr. Hans, mas o Dr. Hans ele consegue assumir as suas características, inclusive de tonalidade de voz, né? Então existe essa interpenetração perispirítica mais estreita para ela acontecer, mas ele permanece consciente, o Edson, ele permanece também realizando um filtro se ele assim desejar. Mas pela afinidade ele entrega-se, digamos, mais aos movimentos e aquilo que é realizado exato. É muita afinidade. Algumas coisas, ele relata que algumas coisas, sim, e é muita conversa entre eles. O Dr. Hans mostra muita coisa, né, do que está acontecendo. Então ele está presente, ele não está, né, ausente, ele está presente. Tudo bem, gente? Na mecânica tende a ser mais próximo, né, da escrita que o espírito comunicante tinha. Sim. Não sei. Vou perguntar para ele. Ele perguntou Orlando Noronha. Falei, já não sei. Olha só. Então, o pensamento do espírito vai aparecer antes da escrita, na intuitiva. Certo? Vem o pensamento, depois ele escreve, mas poderia verbalizar apenas. Bom? Já ouviram essa frase, essa palavra, aliás, pneumatografia? Palavrão, né? Já ouviram a escrita direta? Já ouviram falar em escrita direta? Olha só, é um fenômeno que acontece quando espiritualidade, isso é muito raro hoje em dia, mas da mesma forma que eram produzidas pancadas, poderia ser produzida uma escrita sem o médium diretamente ligado àquela mensagem. Mas o médium presente para fornecer o fluido ectoplásmico necessário para esse fenômeno. Okay? Já ouviram falar da voz direta? É a possibilidade de se ouvir a voz de um espírito diretamente, sem que seja pela psicofonia, sem que seja pelo intermédio do medianeiro. Isso não é uma aula de mediunidade, tá, gente? A gente só está falando um pouquinho, né? Porque para a gente entender todo esse processo aí. Então, vai diferir da psicografia por ser esta, a psicografia, a transmissão do pensamento do espírito pela mão do médium. Tudo bem? Aqui não. E a gente vai dizer assim, é necessário que haja um médium? Já respondi, né? Sim, tem que ter a presença. Da mesma forma, os fenômenos lá da tipologia, lembram das pancadas, tal. Aquilo acontecia por quê? Porque haviam médiums de efeito físico. Estavam doando ectoplasma para realização daqueles fenômenos.
Vamos imaginar uma casa, essa mesma, aquela simples cabana lá das Irmãs Fox, sem nenhum encarnado, melhor, sem nenhum médium lá dentro. Teria algum fenômeno sem ninguém? Precisa do ectoplasma, tá bom? Então, o que a gente estuda é que para, para que haja a possibilidade de manifestações mediúnicas de efeitos físicos, é necessário que haja ectoplasma, né, que é um fluido que é do encarnado associado a outros fluidos espirituais que compõem esse ectoplasma. Mas sem o do médium, do encarnado, esse fenômeno não tem como ser produzido. E só será produzido se houver permissão do alto também, senão. Okay? Isso que eu falei, a gente não precisa ter medo, né? A gente vai para casa, tá tudo bem, tranquilo. As coisas não vão acontecer assim. A gente viu que aqui aconteceu também, né? Porque havia uma intenção por trás. Tá bom, gente? Então, as mensagens apócrifas, né? Só para a gente visar o cuidado de Kardec também em relação a tudo que ele selecionava, e via lá coisas que não tinham nada a ver, e ele selecionou algumas mensagens para ficar como instrução para os médiuns. Até aqui alguma pergunta? Estão cansados? Acabando. Mas agora o desafio. Desafio que eu vou pedir para vocês lerem para mim essa psicografia. Vamos ver quem não veio. Quem não veio na semana passada, cada um vai ler um parágrafo. Edi pode ler o primeiro. Oi? Japonês? Então foi uma psicografia de Divaldo Franco. Agora vocês vão entender porque eu pessoalmente, meu, né? Isso é meu. Eu lejo Chico Xavier e Divaldo, né? E as suas obras como obras que nós podemos mergulhar, que nós podemos estudar, né? Pela seriedade do trabalho desses missionários. Tudo bem? Não dá para entender, né? Então eu vou ajudar vocês, vou facilitar as coisas. Vamos lá agora. Agora dá. Melhorou, né? Quem vai começar? Em francês, né? Quem lê em francês aí, por gentileza? Alguém? É. Bom, dá para a gente entender ali embaixo, né? França, Paris, 2 de outubro de 2004, certo? É o que dá para a gente entender. E tem ali também, ó, tem uma data aqui, ó, 1415, certo? Tem o Napoleão Bonaparte. Eu vou ajudar. Vamos lá. Agora. Pode ler, Leila. Lê pra gente aqui, ó. Então, no mesmo ano em que Napoleão foi consagrado imperador, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail. Bem, é mais fácil entender agora, né? Transferido da fogueira de Constança em 6 de julho de 1415 para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza, missionário da verdade. Nós, os beneficiários de vossa sabedoria,
Agradecemos emocionados e pedimos, humildemente, orai por nós, vós que já estáis no reino dos céus. Então, o espírito Leon Denis, também de grande envergadura, e caso houvesse alguma dificuldade de Kardec na realização da sua missão, Leon Denis poderia assumir o seu papel. O que a gente entendeu daqui? Quem foi transferido da fogueira de Constança em 6 de julho de 1415? Kardec. Nessa existência. Lembra que eu comentei que a gente ia falar de uma das vidas dele? Então, versão em português da psicografia espetacular, redigida em francês, recebida por Divaldo Pereira Franco durante a solenidade de abertura do 4º Congresso Espírita Mundial, na sede da Maison de la Mutualité, em Paris, França, na noite de 2 de outubro de 2004. Então, nós estamos falando de que figura? John Hus. Ouviram falar? Então, vamos comentar brevemente. John Hus. Vocês se recordam que no século XVI houve aqueles movimentos de reforma da igreja, né? Os movimentos protestantes, que houveram ali dois grandes expoentes, Martinho Lutero e João Calvino, que combatiam aqueles dogmas que não da igreja, né? que não estavam, digamos, em sintonia com as ideias de alguns pensadores. Né? Então, por isso que vem o protesto. Reforma protestante seria ali uma forma de protestar em relação a algumas coisas. Então, nós conhecemos esses nomes. Mas antes disso, houve outros nomes que estavam também nesta luta, neste trabalho, e um deles, John Hus. Né? Então, 1369, Allan Kardec, ele renasce na chamada Boêmia, hoje seria a República Tcheca, e ele vai então seguir esta carreira religiosa e ele vai se opor também a esses dogmas religiosos. Então, nós vamos ter aí alguém que já veio numa missão importante, porque ele vem também com a sua intelectualidade, ele exerce uma proposta muito contundente dentro também das cátedras das universidades. Ele é eleito reitor da Universidade de Praga. Então, ele, além do seu conhecimento, da sua bagagem intelectual, ele já trazia o seu espírito humanitário. Então, o que ele se opunha? Né? Então, a igreja, à época, era muito seletiva. Então, ele observava, por exemplo, que a comunhão do pão e do vinho aconteciam para alguns. E ele entendia que isso deveria acontecer para todos. Né? Então, ele vinha combater também a opulência, a riqueza da igreja e também a venda de indulgências. Você se lembra dessa venda de indulgências? Então, o que acontecia? Você poderia comprar o seu passaporte para o céu. Então, no momento final da desencarnação, você deixava lá a sua fortuna para a igreja e isso era o passaporte para o céu. E ele se opunha grandemente a tudo isso. E entendia que a igreja deveria ser algo simples, deveria ser para todos e ter a sua simplicidade de volta. E por conta disso, né, ele é o quê? Perseguido. Como todos aqueles que se opõem ao sistema. E acontece que ele vai ser, inicialmente, vai haver uma excomungão, ele vai ser exonerado, digamos assim, das suas funções religiosas, e ele vai ser julgado. Tanto é que em 1415, então, esse julgamento resulta a sua condenação à fogueira. E aí a gente vê já a sua fidelidade a Jesus.
que acontece? Ele tem a chance de renunciar aos seus pensamentos. Renuncia. E é mais ou menos aquilo que aconteceu com Joana de Cusa. Se a gente for lá no livro Boa Nova, a gente vai ver lá a história de Joana de Cusa. E nós vamos ver depois que Joana de Cusa ela vem reencarnar como Clara de Assis. E depois vem reencarnar como Joana de Ângeles. Né? E teve outras existências também. E a gente vai ver que aquela época de Joana de Cusa, ela, como uma fiel discípula de Jesus, ela leva adiante os seus ensinamentos depois do desencarne de Jesus. E ela passa, então, a falar abertamente das ideias e do Evangelho. E acontece que ela também vem a ser condenada à fogueira. Nem podia, mas intuitivamente o espírito sabe, principalmente aquele que já vem de uma bagagem, de um amadurecimento espiritual. Okay? Tanto é que há muitos padres que sabem da reencarnação, mas não podem falar, mas sabem que existe. Né? Então, o que acontece com Joana de Cusa? No momento derradeiro, ela é convidada a renegar Jesus. E o filho está do lado também, e suplica a ela para que renegue por amor a ele. E aí ela é firme nos seus propósitos e vai dizer que Jesus não desdenhou o sacrifício. Até o fim seguiu fiel aos seus ensinamentos. E quem era ela então para também não seguir com fidelidade os ensinamentos de Jesus? Então ali naquele momento ela é queimada justamente por essa brutalidade, questão das ideias e ideologias. E a gente viu isso posteriormente também com Kardec, essa figura nobre como sendo John Hus. Então aí ele já angaria muitos méritos enquanto espírito para suas próximas vivências. Né? Não se sabe se houve outras antes de reencarnar como Hipólito Leone de Mizar Rivaio. Não sabemos. Né? Mas pode ser que tenha existido como outra existência ou não, houve direto para essa proposta. Já com a sua bagagem, já com todo esse cabedal de evolução que o possibilitaria sair exitoso da sua tarefa. Certo? Era antes, né? Não sei o século agora. Foi? Um antes de Cristo. Era antes de Cristo. Um antes de Cristo. Gente, a gente só tem a agradecer, né? Podemos fechar? Alguma questão, comentário, colaboração? Tudo certo?